Pode sentar rapidinho. Vou dar uma dica de um livro. Você que quer conhecer um pouco mais sobre os dons do Espírito, a maturidade de se mover no Espírito, aqui está uma bela dica. Não apagueis o Espírito. Amém? É muito bom, nos ensina muitos princípios e desconstrói muitas coisas que a gente acreditou por muito tempo. Então é muito bom, tá bom? Você crescer em literaturas que, não só a palavra, né? A palavra é o nosso princípio. Nós temos aqui o costume, você tem que ler no mínimo 3 capítulos da Bíblia por dia, né? Amém? Se não conseguir, ler 2. Se não conseguir, ler 1. Se não conseguir, pede para Jesus te levar. Brincadeira. Amém? Abra aí comigo Romanos capítulo 12, versículo 2. O pessoal da dança não está aqui, está servindo a igreja Bola de Neve lá em Arujá. Foram em 2 carros, estão lá servindo, né? Isso é Deus abrindo e elevando a influência da nossa casa. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. Algum tempo eu tenho falado que eu iria ministrar uma palavra a respeito que nós não podemos ter medo de ser diferente. Fala para o irmão que está ao seu lado. Meu irmão, não tenha medo de ser diferente. Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus está nos levantando e nos chamando para ser diferente em meio a uma geração de iguais. Hoje, infelizmente, agora com um pouco menos devido a essa polarização, hoje, infelizmente, nós só podemos dizer que tem 2 lados, né? Então, mas hoje a gente vê, principalmente a juventude. Eu sempre gosto de lembrar quando eu tinha cabelo ainda, né? Então faz algum tempo, eu ia cortar o cabelo. Tinha vez que eu chegava lá na Vila Bonilha, eu chegava lá 7 horas da manhã para cortar. E não se escandalize, eu chegava lá e já tinha, o Fabiano fazendo assim, né? Nós chegávamos lá, tinha mais de 10 pessoas na fila, 7 horas da manhã. Até meio-dia, saía todo mundo igualzinho. Cabelo quadradinho assim na época, ou seja, era uma máquina de produção. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em meio a esta máquina de produção ideológica, essa máquina de produção contra os princípios da família, contra os princípios da palavra. E eu entendo que chegou a hora, sempre que você observar a palavra de Deus, sempre quando você observar as Escrituras, sempre um momento de luta, sempre um momento de perseguição, sempre um momento de guerra, Deus levanta os seus diferentes. Deus levanta aqueles que têm coragem de ser diferente. Então, Romanos 12, capítulo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Fala assim: não se amoldem ao padrão. Algumas versões diz: não tomeis as formas. Ou seja, não tome a forma da produção, não entre na linha de produção, não seja repetidor de notícias, não seja repetidor de ideias a qual você não pense, a qual você não busque, a qual você não tenha um entendimento. Amém? Continuando, mas transformeis pela renovação da mente. Fala assim: mas transformeis
pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, te damos graça por esta noite, te damos graça por este tempo, te damos graça pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque mediante a liberdade a qual nós temos a liberdade ainda de se reunirmos como igreja, se reunirmos como povo, como povo do Senhor, para adorá-lo, para lermos a Bíblia, para te exaltá-lo. Obrigado a Deus. Senhor, nós colocamos este momento, este culto diante do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito se mova em nós, para que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Pai, eu te peço que nós possamos sair mais parecido contigo. Revele a tua vontade em nós, Senhor, conforme o texto a qual nós lemos, que nós possamos não se moldar a este mundo, mas que nós possamos nesta noite ter uma transformação, uma renovação da nossa mente, para que nós possamos entrar na perfeita, agradável vontade do Senhor, que é expandir o teu reino, expandir a tua palavra, expandir a tua vontade. Senhor, desde já repreendemos e anulamos todo espírito contrário, que porventura queira roubar esta palavra, roubar este momento. Eu, em nome de Jesus, declaro sobre esta casa, sobre cada pessoa que está assistindo, algo sobrenatural, algo de Deus, para que o teu nome, Jesus, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, que Deus está nos chamando para ser diferente em meio a uma geração de iguais. Como eu disse, estamos em meio a um tempo muito preciso. Em meio a algum tempo, se nós observarmos a palavra, algumas profecias dos profetas do Antigo Testamento, algumas profecias dos profetas do Novo Testamento, estão se cumprindo. Estamos em meio à era da informação, estamos em meio à era da tecnologia, estamos em meio à era da informática, tudo. Mas algumas palavras vêm se cumprindo. Se nós observarmos em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, diz algumas coisas que nós chegaríamos. Põe aí na tela para mim, ô Kaique, por favor. Que dias difíceis nós chegaríamos, em tempos que os dias seriam difíceis. A palavra também de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. A Bíblia diz de muitos, mas não diz de todos. E quando ela não diz de todos, eu acredito que Deus está levantando uma geração que não vai ter medo de ser diferente. Eu acredito que Deus está levantando os seus para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Meu irmão, eu quero que eu e você nesta noite saiamos daqui entendendo que Deus nos chamou para que o nome dele seja glorificado através de nós. Primeiramente ser glorificado em nós e depois através de nós. Mas os dias serão difíceis. Olha o que o texto diz: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também
desses. Esta é a instrução a qual Paulo está dando para o seu filho na fé, Timóteo. Talvez você não observe, mas eu acredito que muitas dessas coisas a qual nós estamos falando a respeito de viver em tempos difíceis, nós estamos vivendo exatamente essas coisas. Essa semana eu estava escutando o rádio, estava comentando a respeito de uma notícia que uma senadora norte-americana disse que um feto até a 6ª semana não tem batimento cardíaco, tem não sei o que lá cardíaco, mas não é o batimento do coração. E ali estava em meio a um debate, e um dos comentaristas dizendo, e ele chegou ao ponto de dizer assim: uma das coisas mais emocionantes da minha vida foi quando eu ouvi, eu sendo um homem rude, eu sendo um homem que não chorava, eu sendo um homem que não tinha muitos sentimentos, pela primeira vez, quando eu ouvi o batimento cardíaco da minha filha, eu chorei. E ali ele começou a se emocionar. E um outro comentarista começou a zombar do sentimento daquele pai, porque ele é a favor do aborto. É exatamente o que o texto diz: nos últimos dias nós teremos mais amor aos prazeres do homem do que aos prazeres de Deus. Nós estamos em meio a este tempo, um tempo egoísta, um tempo avarento, um tempo ingrato, um tempo que as pessoas zombam e desrespeitam a fé, zombam e desrespeitam a Jesus Cristo, porque zombar de Jesus Cristo pode, meu irmão. Eu gosto, não sei qual foi um pastor, falou assim: engraçado, por que eles não zombam de Maomé? Por quê? Porque muçulmano é faca na caveira. Mas o cristianismo, os símbolos cristãos, a palavra de Deus, o comportamento cristão é totalmente desrespeitado e até zombado. Nós, meu irmão, eu creio que Deus está levantando os seus, mas não se escandalize, não tenha, porque a coisa, infelizmente, escatologicamente falando, a tendência é piorar, a tendência é ficar coisa caótica. Por isso que eu e você precisamos se levantar como diferentes em meio a uma geração de iguais. Por isso que eu acredito que nesta noite Deus quer nos levantar em meio ao caos. Eu creio que Deus quer levantar uma geração poderosa para que a palavra de Deus seja cumprida, para que os princípios da palavra de Deus seja sustentada, pelo menos na geografia a qual nós estamos. É ilusão nós pensarmos que vamos mudar o mundo, mas eu acredito que Deus está nos chamando a mudar o mundo, a geografia a qual Deus tem nos dado. E a minha pergunta para você é: como está a geografia a qual Deus te deu? Tenho absoluta certeza que pode estar em meio ao caos a qual nós estamos vivendo. Mas a notícia boa é: Deus está nos chamando para ser sal e luz sobre esta geração. Infelizmente, pastor, liga o turbo. Como eu tenho falado, a modernidade, a igreja pós-moderna, a igreja do futuro, tem revelado algo triste, meu irmão. É a geração que pode tudo, é a geração que você decide o que você quer para a sua vida, a geração que tem a palavra, se te faz feliz, tudo bem.
Eu gosto daquela frase que fala: se te faz feliz, tudo bem, assinado Satanás. Não, mas não. E esquece de princípios que estão na terra desde a eternidade. Meu irmão, desde que o mundo é o mundo, existem princípios, e princípios que são irrevogáveis. E sabe aonde estão esses princípios? É na palavra de Deus. Eu tenho falado, não importa que venha o maior pensador, o maior filósofo, com uma verdade, ou com uma verdade sendo contra a palavra de Deus, isso é mentira. Pode ser pastor, pode ser até eu aqui pregar algo que seja contra a palavra de Deus. Você tem autoridade para chegar em mim e falar assim: pastor, o que você está falando é contra a palavra, volta para a escola bíblica CIA. Meu irmão, mas só que hoje, infelizmente, nós estamos em meio a uma geração de iguais que todo mundo não pensa. Ei, a maior coisa que o cristianismo quer fazer comigo e com você é que nós venhamos ser seres pensantes. E não sejamos massa de manobra de ninguém, nem de pastor, nem de apóstolo, nem de bispo, nem de governo A, nem de governo B, mas que sim seja fiel à palavra do Senhor, porque é ela que nos instrui, é ela que nos direciona. Aí hoje alguns me dizem: pastor, como é difícil ser crente nesses tempos, principalmente os jovens. Pastor, é difícil ser crente, adolescente, jovem. Meu irmão, sabe quando você vai estudar, você vai entender que ser crente é difícil em todos os tempos. Ou você acha que ser crente há 20 anos atrás era mais fácil do que hoje? Ou você acha que ser crente há 70 anos atrás era mais fácil do que hoje? Ou você acha que ser crente na época da reforma era mais fácil do que hoje? Ou você acha que ser crente na igreja primitiva era mais fácil do que hoje? Ou você acha que servir a Deus lá na Babilônia era mais fácil do que hoje? Não, meu irmão. Todo tempo tem as suas limitações, todo tempo tem as suas dificuldades. O evangelho vai ser difícil em todo o tempo. Sabe uma coisa que eu acho mais interessante? Faz mais de 2000 anos que estão tentando acabar com o cristianismo. Faz mais de 2000 anos que tem tentado quebrar esses princípios, mas ele permanece porque ele é eterno, ele é incomparável, ele nada, tudo vai passar, mas menos a palavra do Senhor. Por isso que eu acredito, porque é mediante a palavra de Deus que Deus vai levantar aqueles que não têm medo de ser diferente. Eu poderia ficar dizendo aqui horas e horas de pessoas, de homens, de mulheres, relatos de homens e de mulheres que serviram a Deus em fidelidade, em amor, em dedicação, em meio a tempos difíceis. Aí a geração Coca-Cola, a geração Nutella, tem frieira. Não vou servir Jesus não, estou com frieira. Jesus deixou eu pegar uma frieira. Ele não é fiel. Tem uma doença. Desculpe eu falar de mim. Um dia antes de eu ir viajar, 2017, né, mãe? Um dia antes, fevereiro de 2017, é isso não, 19, né? Enfim, a data não importa, importa um dia antes de eu ir viajar. Minha mãe chega com a notícia: estou com câncer. Na minha mente, câncer não pega em crente, né? Ou é só na minha mente que é assim, né?
Não, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, falou assim: eu passei por umas batalhas, passei por umas lutas, mas sabe o que eu aprendi? Eu era muito religiosa, porque se eu estivesse dentro da igreja, eu pensaria que eu estava cheia de demônio, mas não, eu estava com depressão. Eu falei: não, filha, crente tem depressão também. Enfim, eu recebo a notícia, eu lembro como se fosse hoje, eu e a Pamela descendo para minha casa, me veio um desespero, e eu comecei a chorar, eu comecei dirigindo o carro e chorando, a Pamela trouxe uma palavra, e de repente Deus trouxe o Espírito Santo para dentro do carro e disse assim: eu vou fortalecer a autoridade de vocês em meio a esta batalha. E para a honra e glória do Senhor, foram um ano mais ou menos de batalha, mas hoje nós contamos os testemunhos para a honra e glória do Senhor. E dentre outros, o que eu quero te dizer, meu irmão, você se levantar para ser diferente, vai ter lutas. Você levantar para ser diferente, vai ter batalha. Isso é natural da vida cristã. O que eu e você precisamos fazer? Sabe, quando eu olho para a história, eu vejo o homem como Paulo, eu vejo o homem como Lutero, eu vejo o homem como Calvino. Eles entenderam as dificuldades do seu tempo, mas as dificuldades não foram capazes de tirar a certeza da sua fé, não tiraram a sua identidade. Meu irmão, Deus não quer que você nesta geração perca a sua identidade de filho, perca a sua identidade de um servo amado de Deus, que Ele te chamou para que você faça algo extraordinário. Fala amém, meu irmão. Eles entenderam as suas batalhas, mas uma coisa que me chama a atenção: eles passaram pelo seu tempo e não perderam a sua identidade em Cristo Jesus. Há uns 20 anos atrás, meu pastor dizia: se você for para a faculdade para se perder, não faça a faculdade. Vá para o céu burro do que ir para o inferno inteligente. Mas só que isso tem que mudar, meu irmão. Tem que mudar. Você tem que ter um relacionamento tão real, tão poderoso, que você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas ninguém vai roubar a sua identidade. Você pode estar em qualquer ambiente, mas que ninguém vai roubar a sua identidade. De ontem para hoje eu fui motivo de piada. Fui levar minha esposa para assistir um jogo do Corinthians, onde eu fiquei no meio da Gavião. Quem fez isso comigo? O Dá. E eu pensei que seria mais fácil, porque eu sou desencanado. Eu falei: eu vou gritar, mas gritei: Timão, Timão, Timão. Aí tô lá, de repente, sabe aqueles gavião raiz mesmo? Aí foi mó legal que ele falou assim: ó, a parte boa da torcida tá daquele lado, aqui é a ruim. Aí ficou do meu lado e começou a olhar para mim. Falei: meu Deus, Jesus, cubra-me com teu sangue. Aí daí fui pastor, chacataralababababá. Na hora que fez o gol, comecei a gritar, comecei a pular e falei: o que? Esses gaviões não vão me pegar não, meu. Um monte de palavrão, maconha o tempo inteiro. Irmão, é o mundo. Mas em nenhum segundo isso me contaminou. Aí não só me contaminou espiritualmente, que agora eu aprendi que eu sou tricolor.
Não importa aonde você esteja, Deus te chamou para ser diferente. É na escola, é no trabalho, é na faculdade, é na sua vizinhança. Deus nos chamou para isso. Quando olhamos para a história, esses homens, essas mulheres não tiveram medo de ser diferente. Homens e mulheres que marcaram a sua história não tiveram medo de ser diferente, não tiveram medo de zelar pela identidade de Cristo. Eles tiveram coragem de ser sal e luz de uma geração. Eles tiveram coragem de influenciar amigos, parentes. Eles tiveram coragem de abrir a boca e dizer: ei, Deus tem um plano lindo e maravilhoso para a sua vida. Vou contar outra experiência desta semana. Uma irmã de um menino que era da igreja faleceu, e ela estava frequentando uma outra religião. Chegamos no velório, lotado de gente, e tudo quanto era tipo, aí você só via. Enfim, não vou falar os detalhes, que eu não estou aqui para criticar nada e ninguém, só estou querendo. Na hora que eu chego, a irmã e o irmão e a mãe me chamaram, falando assim: eu quero que você traga uma palavra aqui. Sabe por quê? Porque um dia ela já foi na sua igreja e você batizou ela. Falei: amém, eis-me aqui, Senhor. Aí me chamam lá para frente para pregar. Aí só vê o povo olhando assim. Sabe o que foi interessante? As ovelhas rebeldes começaram a me defender. Tinha um monte de ovelha rebelde lá. Nossa, não, porque fala: quem é esse cara aí pensando para falar? Ei, fica quieto, é meu pastor. Não dou autoridade para você falar desse pastor. Ele é meu pastor. Falei: aleluia. Aí terminamos, eu e o diácono Rafa, pegamos essas ovelhas, meus irmãos. Eu vou para velório só para pregar. Aqui tem duas que eu preguei em um velório passado, está aqui ouvindo. Não vou falar para não, né? Aleluia, glória a Deus. Tá no velório, peguei duas que está aqui hoje, aleluia, glória. Jesus vai voltar, você vai ser comido de bicho. Aprendi com a minha mãe. Vai ser comido de bicho. Está aqui. Aí peguei. Eu e o diácono Rafa pegamos e falando. Meu irmão, não importa aonde nós estejamos, Deus nos chamou para ser luz e terra. Talvez você olhe, luz e sal, né? Aleluia, terra não, né? É que eu lembrei do texto que eu preguei no velório. Não importa onde você esteja, Deus te chamou para ser sal e luz. Talvez você fale: pastor, mas você é pastor. Irmão, no reino de Deus não existe hierarquia religiosa, existe responsabilidade no reino de Deus. Talvez eu tenha uma responsabilidade diferente porque eu sou pastor, mas o mesmo ide que Deus fala lá em Mateus capítulo 28, ele não diz para ide pastor, pregai, não, ele diz ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os. Então é para mim e para você. Deus nos chama para influenciar uma geração. Meu irmão, se eu e você decidirmos nesta noite sairmos daqui diferente, eu tenho certeza que nós se tornaremos influenciadores de um reino poderoso na terra, e não um reino religioso, mas um reino de Deus. Conversando com a irmã ontem, a irmã dela de uma igreja, sem saber, cortou o cabelo. 2 semanas antes da festividade da senhora, não sei o que, não vai poder participar. Eu não estou aqui criticando doutrina, porque doutrina, irmão, se você entrar em uma igreja de doutrina, você tem que respeitar e obedecer.
Mas o que eu estou querendo dizer, que Deus quer ampliar a nossa mente, Deus quer ampliar o nosso coração, para que nós sejamos diferentes como pensantes. Há 20 anos atrás o evangelho era só para gente preta, burra e desorientada. Mentira! Se vai para a palavra de Deus, quem serviu a Jesus, quem foram os grandes homens de Deus, homens poderosos. Só o homem que foi lá pegar o corpo de Jesus, José de Arimateia, era uma grande influência na época. Ou seja, quando eu e você decidimos ser diferente, nós vamos influenciar uma geração com o reino de Deus. E o que eu e você precisamos entender, não existe geração mais fácil ou mais difícil de ser cristã. Existe a sua geração que você está vivendo, e você precisa se preparar, porque cada geração tem os seus próprios desafios e lutas. Ou seja, eu e você precisamos se preparar para que nós sejamos firmes e fortes na presença do Senhor e sejamos diferentes. Lembra de Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai com a transformação da vossa mente, para que receba a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Nós queremos a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, sem transformação de mente, sem renovação, sem viver algo novo. Mas Deus está nos chamando de uma maneira sobrenatural, para se mantermos firmes no propósito de ser uma representação do céu aqui na terra. Eu tenho uma absoluta certeza que Deus está nos chamando para que nós possamos ser a expressão exata de Deus aqui na terra, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos ser diferente em meio a uma geração de iguais. E sabe qual é a mãe? Não existe maneira, meu irmão. Alguns estão procurando maneiras em métodos, em visões. Vem aqui que você vai, planos. Sabe qual é? Eu tenho falado, muitos falaram de vou destravar a sua vida. Você quer destravar a sua vida? Leia a Bíblia, ore e jejue. Você vai ver a sua vida sendo desatada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu entendo que a maneira mais poderosa de nós reconhecermos e entendermos e se depararmos com aquilo que Deus tem para nós, não existe outra maneira, é a palavra de Deus. É a palavra que vai te dar a direção, é a palavra que vai te dar um destino, é a palavra que vai te apontar para aquilo que Deus tem para você. É a palavra. Por isso que nós aqui amamos a palavra de Deus, amamos aquilo que Deus tem, amamos a vontade de Deus de sermos diferentes. E quando eu olho para a palavra, meu irmão, eu vejo 4 rapazes que entenderam e não tiveram medo de ser diferente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Isso tudo só foi a introdução. É uma leitura meio extensa, mas vale a pena ler, para que a gente tenha um entendimento daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Se você não achou, abra em qualquer lugar, faça uma cara de espiritual, olha para o telão, está tudo certo, amém? No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza,
jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura da Babilônia. O rei designou-lhes uma porção diária da comida e de vinho da própria mesa do rei, e eles recebiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes novos. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Fala comigo, Daniel. Contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Eu continuo. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Versículo 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao chefe dos oficiais: tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado em lugar disso lhe dava as vegetais. E esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todas as visões e sonhos. Afinal do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todos o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Graças a Deus pela palavra. Este texto, meu irmão, ele é rico e profundo em nos ensinar alguns pontos, algumas lições, algumas atitudes em relação de termos coragem de ser diferente. Lembra que eu falei no início da ministração que não existe época difícil de ser cristão? Cada um tem as suas peculiaridades. Quando nós olhamos para este texto, é exatamente isso que nós podemos observar. Quando olhamos o histórico e olhamos a época a qual Daniel estava servindo, se observarmos, se você for olhar historicamente falando, a nação de Israel estava inteiramente vivendo um tempo de desobediência aos princípios de Deus. O entendimento espiritual, o fervor, a busca, a devoção para Deus tinha acabado.
E por intermédio desta corrupção, desta idolatria, de mentira, de apostasia, mundanismo no meio do povo de Deus, Deus levanta os seus profetas e libera uma palavra de juízo sobre o seu povo, dizendo: tempos difíceis virão, e que vocês irão para a Babilônia como escravos. E foi exatamente isso que Deus fez por volta de 606 a.C., por intermédio, pelo comando do rei Nabucodonosor. O povo vai como escravo para a Babilônia, por um juízo de Deus. Se você olhar no versículo 2, o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, nas mãos da Babilônia. Ou seja, Daniel e seus amigos, eles nasceram e foram criados em meio a uma geração corrompida. Eles nasceram e foram criados em meio a uma geração conturbada. Eles nasceram e foram criados em meio à idolatria, em meio à apostasia, em meio ao mundanismo, em meio a tudo que era contrário à vontade de Deus. Daniel tinha tudo para cumprir as estatísticas e ser um cara totalmente contrário aos princípios de Deus. Mas lembra que eu disse no início, em meio a um caos, Deus sempre levanta os seus. Em meio à corrupção, em meio à idolatria, em meio ao mundanismo, eu vou trazer para a nossa realidade, em meio a uma sociedade erótica, em meio a tudo isso, Deus vai levantar os seus. Sabe quem é os seus? Fazer igual o meu pastor: levanta a mão, põe na sua cabeça, é você. Deus vai levantar você em meio a esta geração. Deus vai levantar e vai gerar algo do céu em você, para que você entenda, e você não mais vai ter medo de ser diferente, não vai ter medo de contrariar as estatísticas. Meu irmão, você quer ser diferente, não tenha medo, que Deus vai te levantar para contrariar as estatísticas. Aqui eu vejo várias pessoas contrariando as estatísticas, várias e várias. Hoje, graças a Deus, a diaconisa Angélica é uma empresária de sucesso, bem sucedida, glória a Deus. Mas hoje Deus levantou ela e ela contrariou as estatísticas. Hoje talvez ela não estaria aqui, ela estaria batendo um batuque, ou rodando, fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque a mãe dela é mãe de santo. E Deus contraria as estatísticas com aqueles que não têm medo de ser diferente. Deus contraria as estatísticas com aqueles que não têm medo de ser diferente em meio a uma geração de iguais. E quando eu olho para este texto, Deus me ensina muitas coisas. Primeiro, quando olhamos o versículo 4, nós temos como obrigação ser diferente, ser inteligente, olha só o nível que foi as pessoas que o rei Nabucodonosor pediu para pegar para servir no palácio. Jovens que não encontrassem defeito, bem favorecido, habilidosos em toda a sabedoria, instruído no conhecimento e conhecedores das ciências, e traz habilidades, ou seja, não era qualquer um. Por isso que eu e você temos a responsabilidade. Se Deus te chamou para ser algo, meu irmão, se Deus te chamou para ser um empresário, você vai ser o melhor empresário de todos os tempos. Se Deus te chamou para ser um cientista, você vai ser um cientista. Se Deus te chamou para a política, você vai ser um dos melhores políticos. Abre aspas aqui, hoje nós estamos com a nossa vereadora aqui, uma parceira, uma amiga nossa, mulher de Deus. De Deus, temos caminhado junto. Dia 6 estaremos juntos lá em um culto poderoso.
Esses dias fizemos um culto lá no gabinete dela, meu Deus, era só Siricanta lá na praia, Chupa Bala House, a presença de Deus tomou aquele lugar, foi lindo e maravilhoso. Deus pode te chamar para qualquer lado, meu irmão, mas você precisa ser diferente. Você precisa sair da média, você precisa fazer com que algo seja diferente, meu irmão. Não é, mas olha só que interessante. Você ser diferente não tem a ver com você, tem a ver com a atitude que você toma. Se você observar, o sobrenatural de Deus veio na vida de Daniel e dos seus amigos depois que eles decidiram, ou seja, uma decisão que eu e você tomamos diante da presença de Deus, gera algo sobrenatural. Então a primeira coisa, um diferente precisa buscar ser o melhor naquilo que Deus nos chamou para ser. Se Deus te chamou para varrer a igreja, eu vou ser o melhor varredor da igreja. Se Deus me chamou para limpar o banheiro, se Deus me chamou para ser um professor, se Deus me chamou para ser o que seja, meu irmão, um funcionário público, um metalúrgico, um engenheiro, um administrador, você vai fazer não como para você, mas sim para com o Senhor. Diferente. A outra coisa, eles decidiram não comer os manjares do rei. Quantos de nós temos comido os manjares do rei, dizendo, hoje pode, é graça, é influência. Cuidado que muitos, em nome da influência, têm perdido os princípios. Se um dia a influência que você tiver fazer com que você perca os seus princípios da palavra de Deus, corra que isso não é influência, isso é engano. Isso é um espírito maligno entrando na sua mente, no seu coração, para roubar o propósito de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não existe jeitinho no reino de Deus, meu irmão. Não, eu estou quebrando um princípio da palavra aqui, mas eu tenho um coração bom. Não existe, ou é ou não é. Você acha que foram só, se você olhar para a Bíblia, foram só esses 4 rapazes que foram como escravo para a Babilônia? Não, foram muitos, mas eles, no meio de muitos, eles decidiram ser diferentes. No meio de muitos, eles decidiram não comer, eles decidiram ser fiel, eles decidiram, se você olhar o texto, porém Daniel propôs no seu coração não se contaminar, versículo 8, porém Daniel propôs no seu coração que não iria se contaminar com a porção de alimento do rei, e nem com o vinho que eles bebiam. Então pediu ao príncipe do eunuco. Meu irmão, não tenha medo de ser diferente. Olha só que interessante, Deus já tinha dado graça para Daniel aos olhos do príncipe do eunuco. Deus já tinha gerado algo no coração daquele que estava cuidando de Daniel. Meu irmão, quando você decide a ser diferente, Deus vai na sua frente. Quando você decide fazer a diferença, Deus vai abrindo as portas. Mas o que vão pensar de mim? Hoje nós estamos muito mais preocupados com o que vão pensar de mim do que o que Deus vai achar de mim. Não importa o que vão pensar de você, importa o que Deus vai falar de você. Olha, vamos olhar o contexto de Daniel. Ele está no meio de como escravo, meu irmão.
Ele está no meio de de uma cultura diferente. Se você olhar lá, o rei Nabucodonosor chama esses homens e ensina os costumes e os princípios da Babilônia. Ou seja, Daniel está na Babilônia, mas o seu coração está na eternidade. Ele não se contamina. Ele alcança graça perante aqueles que não conhecem a Deus. Então ele decide no seu coração. Posso te fazer uma pergunta? O que você tem decidido no seu coração? Porque existe uma geração que está ali flertando com o perigo, flertando com o inferno, e Deus está dizendo: cabeção, sai daí, cabeção. Mas no seu coração você decide: eu vou mais um pouquinho, eu consigo. Meu irmão, não brinca, não flerta com Satanás não. Vai lá para Judas. O que Judas nos ensina a respeito de flertar com Satanás? Ele diz: com Satanás não se brinca. Porque se ele fosse tão bobinho, ele não teria trago 1/3 do céu pro inferno. E eu e você estamos querendo brincar. O que eu e você temos decidido no nosso coração? O que eu e você temos proposto para viver a eternidade? Ou como nós temos lidado com aquilo que Deus tem entregado na nossa mão? Daniel lidou com seriedade aquilo que Deus entregou na mão dele. E não teve medo. Se você olhar no versículo 8, ou no versículo 9 diz: ora, Deus havia trazido Daniel favor e temor, amor com o príncipe do eunuco. Como eu disse, Deus já tinha dado graça. E vai lá, come pão, come legumes e água, que é o famoso jejum de Daniel. Uma outra coisa que Satanás sempre vai querer fazer com você é trocar a sua identidade. Se olharmos no versículo 7, a quem o príncipe do eunuco deu outros nomes, Daniel deu de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Eu já preguei aqui falando sobre esses nomes. Todos os nomes deles hebraicos glorifica a Deus, e todos os nomes que a Babilônia deu glorifica a deuses pagãos. Mesmo a Babilônia tentando mudar os nomes deles, a identidade deles, o propósito deles, eles permaneceram fiel. O diabo vai tentar trocar o seu nome. Os funk trocam o nome das mulheres para piriguetes, para mulher fácil, para cachorra. E não vem dizer, é os funk que diz, viu? Quer brigar comigo? Não, vai lá brigar com os autores do funk, que trata a mulher com qualquer coisa, menos com dignidade. E muitas vezes nós recebemos o nome de nóia, o nome de cachaceiro, o nome de pegador, o nome de eu sou o cara, sendo que é contrário à identidade a qual Deus plantou no seu nome. Ontem nós estávamos num momento, sabe de onde saiu esta pregação? De uma devocional ontem às 11 horas da noite, eu, a Pamela, o Ben, o Zac, a Maia e o Samuel. A Pamela, que é mais lúdica do que eu, contou a historinha de Daniel, de Sadraque, Mesaque, contando,
E o Espírito Santo falou, eu tinha outra pregação, falei até pastor Rafa, pastor Rafa, nós tínhamos uma programação, mudamos. Deus falou no meu coração. E quando nós estamos orando por eles, a gente olha nos olhos dele e diz assim: Benjamin, você é o filho da felicidade, você é o filho da promessa, Deus tem algo lindo e maravilhoso para você. Zac, Deus olhou para você, é o seu nome, é o seu nome, é a sua identidade, não deixa ninguém roubar quem você é. O bichinho está rebelde, eita Jesus do céu, está no louvor aqui, ele está me dando cabeçada, Jesus, mas eu estou declarando, eu estou profetizando, eu estou liberando a verdade sobre ele. Eu falo para eles, o mundo vai querer roubar quem vocês é, mas eu, em nome de Jesus, eu sou seu pai, e eu declaro que você vai ser bênção aonde você estiver. Meu irmão, Daniel, Misael e os outros dois, o Satanás trocou o nome deles, mas não trocou a identidade. Não deixa o diabo tocar na sua identidade, não deixa o diabo tocar naquilo que Deus te chamou para ser. Não. Eu sou bênção. Eu sou filho de Deus. E às vezes você vai ter que lutar contra você mesmo, que o seu pior inimigo não é ninguém, é você. Porque hoje nós estamos na geração querendo, é Satanás. Não, meu irmão, é você. É você. Nem que você tenha que pôr a mão em você, pegar o óleo e sai em nome de Jesus, eu não sou, sai. Mas seja aquilo que Deus plantou na sua vida, seja aquilo que Deus liberou para a sua história. Não aceite viver nesta geração aquém daquilo que você é, meu irmão. E eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas aqui, Deus já liberou algo extraordinário, Deus já liberou palavras de bênção, mas muitas vezes nós estamos sendo confundidos pela Babilônia. Alguns pontos você não vai ter que ter a política da boa vizinhança. Não vai, infelizmente não vai. Mas meu irmão, vai chegar um ponto que você não vai conseguir agradar todo mundo, ou você vai agradar o mundo. A Bíblia diz que não existe amizade do mundo e amizade de Deus. Tiago diz isso, se eu não me engano, ou Pedro, ou Mateus, Marcos, Lucas, João, algum lugar lá do Novo Testamento. Não existe, meu amado, porque muitas vezes, como eu disse, está querendo abrir mão dos princípios eternos para ser descolado, para ser worship. Pode ter a parede preta, pode apagar as luzes, pode, só não pode se apartar da palavra, só não pode se apartar da verdade, só não pode se apartar da identidade a qual liberou, que Deus liberou para mim e para você. E eles fazem o voto, eles se apresentam, e se apresentam melhores do que aqueles que estavam comendo as comidas do rei. Aparentemente, meu irmão, a comida da Babilônia é perfeita. Vamos ser sinceros. Um dia eu estava evangelizando um amigo nosso, o pastor Rafa, e ele, meio conhecedor da palavra de Deus, ele olhou para mim assim e falou: Beto, o pecado é da hora, Beto. É uma mentira? Mas leva à morte, leva à destruição, leva à escravidão. Pode vir com a bandeja,
Pode vir com um cardápio lindo e maravilhoso. Deus vai te chamar, Deus está te levantando para recusar. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim agora? Que nesta semana vai ter pessoas aqui que vai ter ofertas que nunca teve na vida. Não diga amém não, porque vai ser umas ofertas de Satanás. Vai ser banquete da Babilônia querendo corromper aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E se você dizer não, e você vai entender, sabe por quê? Porque a oferta vai ir contra os princípios da palavra. E você vai dizer não, e Deus vai te dar graça. Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai fazer algo poderoso. E aí quando a gente vê, eles se apresentam mais bonitos, eles se apresentam mais formosos. E olha o que Deus faz no versículo 17. E quanto a estes 4 jovens, Deus deu-lhes conhecimento, habilidade, aprendizado, sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Quando nós decidimos ser fiel até o fim, Deus libera coisas que a gente jamais imaginou e jamais pensou. Deus te coloca em posições que você não imagina. Deus coloca você em lugares que você vai falar assim: meu Deus, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Você decidiu. Eu li uns salmos esses dias que diz que Deus não permite que os seus filhos mendiguem o pão, meu irmão. Ele não vai te dever, Ele não fica devendo nada para ninguém. Só basta você decidir, só basta você não ter medo de ser diferente, que você vai receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você decide permanecer, passar pelo meio das batalhas, passar no meio das lutas, passar no meio da dificuldade, Deus vai te dar sabedoria, entendimento, dons do Espírito, prosperidade, o extraordinário, porque é isso que Deus tem para aqueles que decidem ser diferente. Olha para a Bíblia, nem vou dizer para a Bíblia, olha para a história, para os homens que decidiram ser diferente. Eles não só deixaram o seu nome na história, mas viveram o extraordinário. Billy Graham morreu ano passado, se eu não me engano. Um homem fiel, vai na internet ver as pregações dele, simples e poderosas. Ele foi conhecido como o pastor dos presidentes. Daniel, sabe quantos reis Daniel passou na Babilônia? Quantos? Escola do Aprendiz. Letra A, 2. Letra B, 3. Letra C, 4. Quem acha que foi 2? Ninguém acha nada? Jesus. Quantos? Quem? Vamos lá. Pastor Rafael está aqui, ó. Panorama bíblico, né, pastor? Aqui, ó. Quem acha 2, levanta a mão. Quem acha 3, levanta a mão. Quem acha 4, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Todo mundo. 3 ou 4? E aí, pastor? Ele foi humilde, ele falou: também posso errar, mas pode. 4 reis. Ou seja, e depois você vai lá ver a história de Daniel, até ele permanecer até o final dos 4 reinados.
Sadraque, Mesaque e Abednego só foi jogado na fornalha de fogo. Entra 3 homens, chega lá, o rei olha, tem 4, aleluia. Quem é o 4º homem? Jesus Cristo de Nazaré. Daniel vai para a cova dos leões, Deus fecha a boca dos leões, e ele sai sem uma unha machucada. Sabe por quê? Porque quando nós somos cheios daquilo que Deus tem para nós, Deus começa a nos exaltar, Deus começa a nos colocar em posição de bênção, Deus começa a nos colocar em posição de influência, de influenciar a nossa casa, influenciar a nossa família, influenciar o nosso trabalho, influenciar os nossos vizinhos, só pelo fato de não ter medo de ser diferente. Meu irmão, sabe qual é a minha oração e o meu desejo nesta noite? É que cada um de nós possamos entender e permitir e fazer como Daniel, decidir no seu coração se tornar diferente nesta geração, na área que Deus te colocar. Você não precisa ser melhor em tudo, mas faça aquilo que Deus te colocou e pegue. Eu vou ser diferente. A sociedade vai querer que eu seja igual, eu não vou ser. Meus amigos vão querer que eu seja igual, eu não vou ser. Sabe o que vai acontecer? Muitos daqueles que zombaram de você vai voltar dizendo: ei, me dá o caminho aí. Ei, o que Deus fez na sua vida? Ei, por que você é diferente? Ei, por que você não se envergonha daquilo que você crê? O Evangelho é o poder da salvação, meu irmão. E Deus está te escolhendo, Deus está te chamando para que você carregue esta glória. Deus está te chamando para que você carregue esta presença. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de se portar de uma forma diferente. Ah, mas todo mundo. Estou nem aí para todo mundo. Eu estou aí porque a palavra de Deus diz. Ah, mas nada, meu irmão. Entre qualquer coisa e a vontade de Deus, fica com a vontade de Deus. Fique com a palavra. E pegue esses princípios a qual Daniel nos ensina. E eu tenho certeza que você vai trilhar um caminho de bênção. Eu tenho certeza que você vai trilhar um caminho de viver o sobrenatural. Em qualquer circunstância, Deus vai fazer. Porque aquele que te escolheu foi Ele. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. E Ele te escolheu para que você seja bênção. Ele te escolheu para que você viva algo sobrenatural. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Enquanto esta canção toca, deixa o Espírito Santo falar com você. É Deus que vai te convencer a ser
um diferente. Deixa Ele tocar em você. Ele tem um caminho de bênção. Ele tem um caminho de sobrenatural. Ele tem um caminho do extraordinário para você. O que me chama mais atenção nesta passagem de Daniel é o que diz no versículo 8. Ele propôs em seu coração. O que você tem proposto no seu coração? Nós não vamos fazer apelo, não vamos fazer convite. Eu só gostaria que nesta noite você fosse sincero com o Senhor. Tenho certeza? Pode estar difícil. Pode estar em meio a uma batalha. Mas lembre, em meio às batalhas, Deus levanta Daniel. Em meio às batalhas, Deus levanta aqueles que não têm medo de ser diferente. Que nesta noite você entenda e seja a geração que vai decidir estar na palavra. Que a tua glória, que o poder do Espírito Santo possa fluir na sua vida, possa fluir na sua história. Deus quer perpetuar aquilo que Ele liberou para você. Não importa qual a sua idade, não importa o que você faz. Talvez alguns falem, pastor, eu sou muito novo. Não. Samuel se entregou a Deus muito novo e viveu o extraordinário. Talvez alguns dizem, mas eu sou muito velho. Não. Abraão estava gerando com quase 100 anos. Não importa o que você faz, não importa o que você é, porque não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. E o Senhor está nos dizendo nesta noite, eu levanto aqueles que não têm medo de ser diferente. Eu levanto homens como Daniel, eu levanto homens como Samuel, eu levanto homens como Moisés, eu levanto homens como Paulo, eu levanto homens como Billy Graham. Eu levanto homens que são apaixonados pela minha palavra. Eu levanto homens e mulheres que são apaixonadas pela vontade do Senhor. Eu levanto mulheres como Ruth. Eu levanto mulheres como Esther. Eu levanto mulheres como Priscila. Eu levanto mulheres como Maria. Eu levanto mulheres que vão gerar algo poderoso para esta geração. Homens e mulheres que não temerão e marcarão o seu tempo. Homens e mulheres que zelam pela palavra do Senhor. Deixa o Espírito